Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula anterior, iniciamos o estudo da estrutura atômica da matéria. Vimos que toda matéria existente no universo é formada de átomos e que, para representar os átomos, os cientistas criaram modelos. Vimos também que a ideia de átomo surgiu há 450 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, com o filósofo Demócrito. E de acordo com ele, o átomo seria a menor partícula indivisível da matéria. Aprendemos também que o cientista inglês John Dalton, no ano de 1803, elaborou o primeiro modelo atômico, modelo que explicava de fato como era o átomo na época. Esse modelo de Dalton tratava o átomo como sendo uma partícula indivisível, indestrutível. No ano de 1897, um novo modelo para o átomo foi criado pelo cientista Joseph John Thomson. Thomson comprovou a existência de partículas com carga negativa nos átomos, e essas partículas receberam o nome de elétrons. De acordo com o modelo de Thomson, o átomo era uma esfera totalmente positiva e no interior dela estariam os elétrons, as partículas com carga negativa. Mais tarde, outros cientistas descobriram a existência de outras partículas, os prótons, partículas com carga positiva. Um novo modelo para o átomo. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da estrutura atômica da matéria. Então, de acordo com a evolução do conhecimento, novos fenômenos observados na natureza, outros testes e novos conceitos levaram a uma modificação no modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford foi criado em 1911. Rutherford, nessa época, já tinha conhecimento dos fenômenos da radioatividade, descoberto pelo cientista francês Antoine Becquerel. E aí, de posse desse conhecimento, Rutherford montou um experimento para explicar ou para desvendar de fato a ideia de átomo. O experimento está descrito aí na imagem. Rutherford colocou em uma caixa de chumbo um elemento radioativo. Esse elemento químico era o polônio. Dessa caixa partia um feixe de partículas que ele denominou de partículas alfa, e aí em frente à passagem dessas partículas ele colocou uma lâmina finíssima de ouro. Em sua experiência, Rutherford percebeu que a maior parte das partículas emitidas pela fonte radioativa atravessava a lâmina de ouro como se nada existisse e aparecia em um anteparo fluorescente essa luminosidade das partículas. Ele percebeu também que algumas das partículas eram desviadas de sua trajetória, aparecendo em outros pontos do anteparo, através dos feixes luminosos. Detectou ainda que poucas dessas partículas não conseguiam atravessar a lâmina de ouro e aí eram ricocheteadas, ou seja, voltavam apresentando uma luminescência em uma região oposta à da incidência. Com isso, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo ele deveria apresentar em seu centro uma região maciça de grande densidade, ou seja, o núcleo atômico. Essa ideia não era mencionada no modelo atômico de Thomson, pois, de acordo com esse modelo, o átomo era uma esfera maciça e positiva. Então, esse modelo, representado pela figura ao lado, mostra que de fato, a maioria das partículas que atravessavam o átomo, elas passavam em uma região distante do núcleo atômico e que as partículas que passavam próximas ao núcleo, elas eram desviadas de sua trajetória. E aquelas que a incidência coincidia com o núcleo, elas eram retornadas, ou seja, ricocheteadas
sendo assim impossível de atravessar o núcleo. Com isso, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo seria formado por uma região central, denominada núcleo, onde estavam as partículas com carga positiva, ou seja, os prótons, e ao redor desse núcleo uma região do espaço, chamada de eletrosfera, onde estavam as partículas com cargas negativas, ou seja, os elétrons. E aí ele elaborou esse modelo atômico representado aí na imagem. De acordo com o modelo de Rutherford, o átomo seria formado de uma região central, descrita aqui como sendo o núcleo, onde estariam os prótons, e uma região em torno desse núcleo chamada por ele de eletrosfera. Seria nessa região que estariam os elétrons, as partículas com carga negativa, girando ao redor do núcleo atômico. O modelo atômico de Bohr. Como já vimos, com o avanço do conhecimento e da ciência, a ideia de átomo, com o passar do tempo, ela foi sendo aperfeiçoada. Em 1903, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo ao reformular o modelo atômico de Rutherford. Esse novo modelo já apresenta os elétrons se movendo em órbita ao redor do núcleo do átomo. Então, de acordo com o modelo atômico de Bohr, o elétron ele se move ao redor do núcleo em trajetórias circulares, em determinadas camadas ou níveis de energia. Ainda de acordo com esse modelo, um elétron ele pode passar de uma órbita próxima do núcleo para outra mais distante ao absorver energia. E ao retornar para a órbita de origem, o elétron libera a energia absorvida na forma de luz. Então, esse modelo é também conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque foi apenas um aperfeiçoamento do modelo atômico de Rutherford. A descoberta de uma nova partícula. Até então, tinha-se uma discussão acerca da existência dos prótons, ou seja, as partículas com carga positiva no núcleo. Como poderia, por exemplo, partículas de mesma carga estarem juntas em uma mesma região? Acontece que no ano de 1932, um físico inglês de nome James Chadwick descobriu que no núcleo do átomo não havia apenas os prótons, havia outras partículas sem nenhum tipo de carga elétrica. Essas partículas foram chamadas de nêutrons. Então, a ideia de que os prótons não poderiam ficar juntos no núcleo do átomo foi explicada com a existência do nêutron, porque a ideia de nêutron nada mais era do que manter a estabilidade nuclear, evitando assim a repulsão da carga positiva com outra carga positiva, no caso de um próton com outro próton. E aí o modelo atômico ficou aperfeiçoado dessa forma. O átomo formado por um núcleo, uma região central, contendo os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as partículas sem carga, e ao redor desse núcleo, na eletrosfera, os elétrons, as partículas com cargas negativas. E aqui eu trago para vocês a evolução dos modelos atômicos. Veja que o modelo atômico de Dalton representa o átomo como sendo uma partícula indivisível da matéria, representada através de uma esfera. Esse modelo também ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Em seguida, o modelo atômico de Chomsky já descreve o átomo também como sendo uma esfera, só que uma esfera positiva com partículas negativas, que são os elétrons. O modelo atômico de Rutherford, que já descreve o átomo como tendo um núcleo central com carga positiva e ao redor desse núcleo uma eletrosfera contendo os elétrons, as partículas com carga negativa. E por fim o modelo atômico de Bohr, que já mostra uma grande evolução dos modelos atômicos. Veja que nesse modelo, além da ideia de núcleo e eletrosfera, há também a ideia de que os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo atômico, podendo esses elétrons saltarem de uma órbita para outra ao absorver ou liberar energia no átomo.
Bom, gente, em resumo, nós temos o seguinte: toda matéria é formada por átomos. O átomo é formado por duas regiões, são elas o núcleo, contendo os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga. A eletrosfera, que é uma região ao redor do núcleo, contendo os elétrons, partículas com carga negativa. A massa do elétron é quase 1868 vezes menor do que a massa do próton. Vale salientar também que a massa do nêutron é aproximadamente igual à massa do próton, certo? E que a carga total do átomo é zero. Por que é zero? Porque em um átomo neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Em outras palavras, em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Deixo aqui para vocês algumas questões para vocês responderem. Espero que tenham compreendido o assunto. Um forte abraço e até a próxima.